Olá, tudo bem? PCI Concursos, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso de Direito do Trabalho. Estávamos falando sobre salário e remuneração na aula passada, nossa primeira aula. Continuamos com essa temática e vamos iniciar essa aula para falar sobre o 13º salário. O 13º salário, ele se agrega ao salário, à remuneração. Como o próprio nome diz, né, é um 13º salário, o ano, 12 meses, eu tenho mais um salário extra, 13º salário que também, a nomenclatura legal é gratificação natalina, e a ideia é essa, um salário a mais pago ao trabalhador que tem exatamente tradicional na história do direito do trabalho brasileiro, previsão na Constituição da República, portanto, está ali naquele rol, aquele mínimo, o piso mínimo trabalhista, né, uma norma cogente, não é possível flexibilizar, deixar de pagar o salário, nem mesmo por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Lembrando que a reforma trabalhista, se pudéssemos dizer qual é a principal modificação da reforma trabalhista, sem dúvida nenhuma é a ideia do negociado prevalecer sobre o legislado. O negociado, principalmente o negociado no âmbito coletivo, da negociação coletiva, do direito coletivo do trabalho, do direito sindical, a negociação coletiva que dá ensejo à celebração do acordo ou da convenção coletiva de trabalho. Nós vamos ter uma aula, ainda que uma única aula ou duas aulas, para falar sobre direito coletivo de trabalho e chamar a atenção para a reforma trabalhista, que permite a eliminação e a redução de direitos por meio da negociação coletiva. E vejam, é uma novidade brasileira, porque mesmo em países em que a força, a autonomia da vontade coletiva, é o nome que nós damos a isso, né? A autonomia da vontade dos entes coletivos, empresas e sindicatos, sindicato dos trabalhadores e sindicato dos empregadores, na maioria dos países, mesmo aqueles países que têm ampla liberdade e que privilegiam a autonomia contratual, não há a possibilidade de redução de direitos, de eliminação de direitos. Pode-se dizer que hoje o Brasil deu um passo a mais do que grande parte das nações do mundo no que concerne à possibilidade, à flexibilização da nossa legislação. O 13º salário é intocável. Não se pode tocar no 13º salário. O regramento do 13º salário, o detalhamento, a regulamentação se dá por leis federais ordinárias da década de 60. E basicamente o 13º salário, no mês, se trabalharmos 15 dias ou mais do mês, teremos o direito, o trabalhador, o empregado terá direito à fração de 1/12 do salário. Se ele trabalhar durante todo o ano, de janeiro a dezembro, ele terá direito a um salário a mais, sendo que cada mês representa uma fração de 1/12. Então veja, o período de tempo é o ano, diferentemente das férias, em que você conta a partir do momento que começa a trabalhar, em que se inicia o vínculo de emprego. E isso não coincide com o ano do nosso calendário civil. No 13º é de janeiro a dezembro. Se você trabalhar 5 meses e for demitido ou pedir demissão, de janeiro a maio, você terá direito a 5/12. E dentro do mês, para que você tenha direito à fração de 1/12, pelo menos 15 dias de trabalho efetivo, 15 dias de trabalho, ok? Nas férias são 14 dias, cuidado com isso, sempre tem essa pegadinha. Aqui nós temos 15 dias para garantir o direito a 1/12, a uma fração. E o 13º salário, ele deve ser pago
entre fevereiro e novembro, né, é o período em que qualquer destes meses, né, entre de fevereiro a novembro, o empregador deverá efetuar o pagamento do 13º salário. Ele pode pagar alguns empregados em determinado mês, de fevereiro a novembro, e outros empregados, isso é uma escolha do empregador. Ele tem essa liberdade, a lei permite que ele não faça o pagamento de todos os trabalhadores de uma só vez, ok? Vejam, mas o empregador poderá também dividir o pagamento em duas parcelas. Neste caso, uma das parcelas deverá ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Ok? É outra possibilidade trazida pela legislação que traz as regras do 13º salário. Né? Se o empregado quiser receber o 13º salário juntamente com o valor das férias, o valor das férias que tem aí o terço constitucional, nós estudamos, se ele quiser, ele poderá fazê-lo. Contudo, poderá pleitear o pagamento juntamente com as férias. Esse requerimento do empregado deverá ocorrer no mês de janeiro, é o que diz a legislação. Temos, como eu disse, a possibilidade do pagamento do 13º salário proporcional. Se houver rescisão do contrato de trabalho, antes do término do ano, o pagamento será proporcional ao tempo, aos meses trabalhados. Ok? Vamos para o quadro para que a gente possa memorizar e possamos memorizar essas informações e apreendê-las com mais calma. A base legal, previsão constitucional no inciso 8 do artigo 7º, e as leis que eu me referi, eu não me atrevi a dizê-las de cor porque eu sempre esqueço. Lei número 4.090 de 62 e 4.749 de 1965. Aqui fazendo uma correção, né, pessoal? Eu falei lá que tem que ser pago entre fevereiro e novembro, me confundi. Na verdade, tem que ser pago até o dia 20 de dezembro, sendo metade entre fevereiro e novembro. Peço desculpas, retifico e está aqui no quadro. Então, o pagamento pode ser efetuado de uma só vez até o dia 20 de dezembro, mas o empregador, até para fazer uma programação financeira, paga metade entre fevereiro e novembro. Por sinal, nesses momentos de crise, tanto no âmbito privado como no âmbito público, nós vemos a dificuldade extrema dos empregadores, e aí o empregador público também, efetuar o pagamento do 13º salário. É o que nós estamos assistindo no determinado momento. Tem que ter caixa, tem que ter programação, tem que ter planejamento, senão não consegue efetuar o pagamento. E daí a possibilidade de pagar em duas parcelas, ok? Possível pagar juntamente com as férias, aqui não houve equívoco, ok, pessoal? Se o empregado requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Adquire-se o direito de receber 1/12 para cada fração superior ou igual a 15 dias dentro do mês. Calculada com base na remuneração. Qual remuneração? Salário mais as seguintes verbas: gorjetas, horas extras, adicionais, noturno, de insalubridade e periculosidade. Então veja, o 13º salário refletirá exatamente os ganhos acumulados pelos empregados durante o ano civil. O 13º salário proporcional, ele é devido ao empregado dispensado sem justa causa, ok? Aquele que é dispensado por justa causa perde, né, esse direito. No caso de pedido de demissão, também. E naqueles casos em que a culpa recíproca, né, sem justa causa, dispensa por iniciativa do empregador. Pedido de demissão, dispensa
sem justa causa por iniciativa do empregado, e nos casos em que há culpa, mas essa culpa é recíproca, justa causa tanto do empregado como do empregador, o valor do 13º salário proporcional é reduzido pela metade. Artigo 484 da CLT e súmula número 14 do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos falar das outras parcelas de natureza, parcelas salariais, né? Ou, vamos acrescentar aqui, indenizatórias, ok? Por conta da reforma trabalhista, né? Ou indenizatórias. Os abonos, antes da reforma, presumia-se a sua natureza salarial. Só que agora, a lei, os parágrafos do 457 deixam claro que a natureza é indenizatória. Prêmios. O parágrafo 4º vai dizer o que são, parágrafo 4º do artigo 457 da CLT, vai trazer a definição do que é um prêmio, né, uma verba paga pelo empregador por mera liberalidade por conta de metas atingidas, por isso o nome prêmio, deixa de ter natureza salarial, natureza passa a ser indenizatória. E a quebra de caixa? Esse é um termo muito conhecido no meio bancário. Aqueles trabalhadores que lidam com dinheiro, muitas vezes vai haver uma diferença no caixa. Para que esses trabalhadores não sejam prejudicados, não haja o desconto, né, os instrumentos negociais coletivos, acordo e convenção coletiva de trabalho, sempre trarão uma cláusula estabelecendo um valor a título de quebra de caixa. Um valor que tem natureza salarial, é descontado do empregado exatamente para compensar eventuais perdas em virtude da manipulação do trabalho com dinheiro. Muito comum no meio bancário, mas é possível estender esse regime de quebra de caixa, ou melhor dizendo, é possível prever quebra de caixa para outras categorias, todas aquelas que lidam, em que trabalhadores lidam com dinheiro, ok? Pessoal, então veja, né? Tivemos a oportunidade ali de falar do 13º salário e trazer suas principais características, as principais regras acerca do 13º salário, e falamos sobre parcelas de natureza salarial e indenizatória, só para reforçar que algumas delas deixaram de ter natureza salarial. Vamos falar sobre mais um adicional. A aula de hoje é uma aula destinada aos adicionais. Vamos falar do adicional de hora extra, famoso adicional de hora extra, natureza salarial, soma-se ao salário, compõe a remuneração e reflete em todas as demais verbas, né? Reflete no domingo semanal remunerado, reflete nas férias acrescidas do terço constitucional, reflete no fundo de garantia por tempo de serviço e tantas outras verbas de natureza salarial. Então, as horas extras serão acrescidas ao salário e irão compor a base salarial. A Constituição deixa claro que as horas extras, o adicional de horas extras é de no mínimo 50%. Então veja, aquele que trabalha em regime de horas extras recebe a hora adicional, como regra, recebe a hora adicional mais 50% no mínimo. Por que no mínimo? Porque o acordo ou a convenção coletiva de trabalho poderão trazer uma previsão, poderá haver uma norma coletiva que fixa esse percentual acima de 50%. Não é incomum, várias categorias conquistam adicionais de horas extras em percentual maior que o de 50%. A CLT, antes da reforma, mantinha uma redação lá no artigo 59, dizendo que as horas extras têm um adicional de 25%.
mas prevalecia, né, agora com a reforma isso foi corrigido, prevalecia os 50% previsto na Constituição da República de 1988, ok? Importante também, nós vamos aqui verificar no quadro que está atrás de mim, é uma súmula interessante, que veja, a habitualidade da prestação de horas extras a habitualidade dessa prestação de horas extras, ela traz uma expectativa, ela consolida uma expectativa para o empregado. Qual expectativa? A expectativa de um ganho superior. Então esse costume, essa habitualidade faz com que o trabalhador ele já não pensa mais no seu salário nominal, no seu salário ajustado contratualmente. Ele é automático, ele já soma o salário às horas extras prestadas com habitualidade, ele já está acostumado a isso. E é por isso que a jurisprudência criou uma penalização para aquele empregador que abruptamente retira do trabalhador o ganho de horas extras habituais. Certo? Vejam, do ponto de vista da saúde e segurança do trabalho, do ponto de vista do direito ao lazer, do direito à desconexão, que é um termo que está na moda nesse século XXI, o direito à desconexão, o direito ao ócio, pessoal, por que não? O direito ao ócio, o direito à desconexão, o direito ao lazer, o direito ao convívio social e familiar, as horas extras, elas, na verdade, elas vão de encontro a esses direitos. Não é bom horas extras. Contudo, em um país como o Brasil, em que os salários são muito baixos, por vezes se torna uma opção interessante, uma opção para o trabalhador, a fim de que ele possa ganhar mais. E os 50% pesa no salário, pesa na economia familiar, por isso que o Brasil tem dificuldade para pensar em uma redução da jornada de trabalho. Pelo contrário, a reforma trabalhista, ela alarga as possibilidades, como que se dissesse, olha, a realidade no Brasil sempre foi de horas extras. Então vamos agora deixar claro, legalizar esse regime de horas extras e deixar claro que horas extras são uma realidade e nós temos que aceitar e temos que, eu não diria estimular, mas temos que conviver com essa realidade. Do ponto de vista da saúde e segurança, do lazer, do convívio, é péssimo para o trabalhador, ok? É responsável por doenças do trabalho, doenças profissionais, por acidentes do trabalho, por transtornos mentais. As doenças mentais, os transtornos mentais na literatura atual afligem diversos trabalhadores, afligem diversos de nós. É o mal do século XX e do século XXI e cada vez mais os afastamentos em razão de transtornos mentais ligados à fadiga, ao excesso de trabalho, tomam conta do cenário da pós-modernidade, se vocês me permitirem usar essa terminologia. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Adicional de horas extras, artigo 7º, inciso 16, como eu disse, remuneração no mínimo em 50%, superior no mínimo em 50% à do normal. Pagamento é realizado sobre a globalidade salarial, ou seja, as horas extras incidem sobre todas as verbas componentes da remuneração. Se pagas com habitualidade, isso é importante, vão refletir no domingo semanal remunerado, no 13º, nas férias mais 1/3, no FGTS e no aviso prévio. Olha só, a súmula 291 do TST, a melhor maneira de entendê-la é ler. Horas extras, habitualidade, supressão, indenização. A supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano
assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicado pelo valor da hora extra do dia em que houve a supressão. Veja, parece confuso, mas não é, pessoal. Na prática, não é tão difícil quanto aparenta. Mas o importante é que se extraia isso. O empregador não pode simplesmente retirar as horas extras abruptamente, uma vez caracterizada a habitualidade nessa prestação de horas extras. E o elemento objetivo temporal é regime de horas extras durante pelo menos 1 ano. E nesse 1 ano tem que se trabalhar efetivamente 6 meses ou mais. E aí vai se fazer uma média das horas nos 12 meses anteriores, multiplicando o valor pelo valor da hora extra do dia da supressão. Ok? Vai se verificar a quantidade de horas extras, a média das horas extras feitas no último ano e multiplica-se pelo valor da hora extra do dia da supressão. É esse o cálculo que vai ser feito. E desta forma eu poderei, a cada ano trabalhado, eu terei direito a 1 mês das horas suprimidas. É um valor indenizatório. O empregador não há uma proibição para que ele deixe de exigir horas extras, porém, ele terá que indenizar nesta situação. Ok, pessoal? Então, de horas extras, o essencial para que tenhamos falar de horas extras é o que acabou de ser dito. Existem várias súmulas do TST tratando de horas extras. Basicamente, a maioria delas vai dizer que as horas extras incidem sobre a globalidade salarial e vai dizer dos reflexos. Tudo aquilo que eu disse de forma ali, não resumida, mas o que eu trouxe de forma resumida, o que eu trouxe, mas da onde tirou que que incide, que tem reflexo no DSR, no 13º, nas férias, no FGTS, no aviso prévio, tudo está sumulado. O TST sumulou. Houve discussões intensas e são verbetes, são entendimentos sumulados e há muito tempo sumulados, ok? Essa súmula que a gente acabou de ver, houve um debate mais ou menos recente e uma modificação da sua redação, mas ela também é histórica no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, ok? Mas está tudo aí. Agora, leiam as súmulas, evidentemente, aqueles que tiverem oportunidade, para não serem surpreendidos em determinada prova, ok? Mas o essencial que você precisa saber foi dito. Adicional noturno, já falamos do adicional noturno aqui. Quando a gente falou do empregado rural, nós falamos sobre o adicional noturno. Esse adicional noturno, que no caso dos trabalhadores urbanos é um percentual de 20% sobre o valor pago para a hora diurna. No caso dos trabalhadores urbanos, considera-se trabalho noturno aquele que ocorre entre 22 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte. O percentual é de 20% sobre a hora diurna. E a hora noturna é reduzida, ou seja, uma redução ficta. Considera-se a hora noturna como sendo aquela de 52 minutos e 30 segundos. Por quê? Porque o trabalho noturno ele é muito mais prejudicial à saúde do trabalhador. Então, para o metabolismo, para o funcionamento do organismo, há necessidade, o descanso. O nosso corpo é programado para descansar durante a noite.
O trabalho noturno é muito mais desgastante do ponto de vista físico e mental. Então, se não há possibilidade, se é necessário o trabalho noturno, se é inevitável o trabalho noturno para certas atividades, e aí há necessidade, obviamente o empregado concorda, criam-se salvaguardas, busca-se estimular ou, de certa forma, compensar o desgaste maior do trabalhador. É por isso que há um adicional. É por isso que se reduz, considera-se a hora noturna como sendo de 52 horas e 30 segundos em vez de 60 segundos. Então, tudo isso é para evitar ou para, pelo menos, compensar o maior desgaste do trabalhador. Ok? No caso dos rurais, eu tenho horários diferenciados conforme as atividades rurais desenvolvidas. Então, eu vou ter atividades na lavoura, em que o horário noturno vai ser das 21 horas às 5 horas, e eu vou ter atividades na pecuária, em que o horário será das 20 horas às 4 horas da manhã. E o percentual do adicional noturno, em vez de 20%, como é para o trabalhador urbano, será de 25%. Tudo isso, pessoal, está escrito na lei do trabalhador rural, na lei do trabalho rural, lei número 5.889 de 1973. Nós já estudamos os empregados rurais, mas estamos trazendo novamente porque aqui a aula é sobre salário e remuneração e o adicional compõe a remuneração. Ok? E vamos ver que esse trabalho noturno habitual também implicará reflexos, assim como as horas extras. Vamos para o quadro para a gente fazer uma síntese do que eu acabei de dizer, para que possamos memorizar. Empregado urbano das 22 às 5 horas, 20% sobre a hora noturna reduzida, 52 minutos e 30 segundos. No caso do empregado rural, inicia às 20 horas e termina às 4 para a pecuária. Sempre ele cai isso em concurso, tá, pessoal? Pegadinha. E começa às 21 horas e termina às 5 na lavoura. O percentual é de 25%. E detalhe importante, a hora não é reduzida. 60 minutos são 60 minutos, ok, pessoal? Se pago com habitualidade, vai refletir no descanso semanal remunerado, no 13º, nas férias mais 1/3, no fundo de garantia e no aviso prévio. Exatamente como se dá com o adicional de horas extras. Vamos terminar a nossa segunda aula aqui, pessoal. Vamos continuar firmes aqui no PCI Concursos. Vamos dar continuidade para falar de adicional de transferência, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade na nossa próxima aula, na nossa terceira aula, ok? Então, PCI Concursos, continue conosco. Até lá!